Bem, nós estamos recebendo uma das grandes personalidades brasileiras. Para mim, ele é um mito, ele é um deus. Nosso querido professor Aziz Absaber. Boa noite, professor. Boa noite, Lígia. É um grande prazer estar aqui hoje, batendo um papo com a sua capacidade, inteligência e conhecimento, principalmente, da realidade brasileira. Fale um pouco para a gente. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer para você, Lígia, que muita gente me pergunta por que eu sou tão associado aos ideais dos artistas. Eu queria dizer a você que o professor, no fundo, é um artista, porque para enfrentar situações criadas pelas burguesias em termos de escolas particulares, escolas que são especuladoras, etc., o professor tem que ser alguma coisa de parecido com um grande artista, porque senão ele não vence. Outra coisa também que é motivo de uma admiração muito grande pelo Sindicato dos Artistas de São Paulo é o conjunto de lutas que vocês já fizeram, quer pela comunidade artística, quer em função de assuntos nacionais básicos, como foi a última reunião que aqui houve, quando o governo nomeou um ex-torturador, uma pessoa que tem um passado difícil, uma biografia desastrosa, para um lugar excepcional dentro do governo central lá em Brasília. E foi o Sindicato dos Artistas de São Paulo que sozinho conseguiu fazer e mostrar aos governantes que isso não era possível. E o sucesso foi muito grande. Mas eu tenho também alguns outros motivos para estar aqui, né? Eu, nos últimos tempos, eu tenho trabalhado em dois níveis. Tem um nível que é o nível de interesse maior da nação, criticando as coisas erradas, combatendo a corrupção, fazendo com que os presidentes deixem de chamar os aposentados de vagabundos, né? Mesmo porque a gente trabalha dia e noite ainda, apesar de aposentado, para o seu país e não para os bolsos pessoais. E, por outro lado, tenho trabalhado um pouco também na base, lá nas periferias. E eu descubro, de repente, que nós temos 7 milhões de carentes nas periferias de uma cidade que é provavelmente a segunda e talvez a primeira cidade do mundo em tamanho, ainda em população. E de repente também descubro que lá dentro desta massa humana fantástica tem uma cultura, tem lideranças que falam melhor do que os governantes, tem lideranças que se queixam de um modo mais perfeito do que os grandes críticos. E, além disso, como eu vim a conhecer Cuba por um mero acaso, convidado pela uma outra associação que é parecida com a do Sindicato dos Artistas, que é a Associação dos Funcionários da Justiça do Estado de São Paulo, eu pude sentir uma coisa extraordinária. A Havana tem problemas inimagináveis, né? É uma cidade que reflete diretamente o bloqueio perverso dos Estados Unidos, não é? Mas um bloqueio que atrapalha a vida econômica, socioeconômica, atrapalha o direito de viajar das pessoas. E, de repente, eu me dou conta que São Paulo tem 7 milhões de habitantes carentes, ou seja, 2,5 vezes mais do que Havana, com todos os seus problemas. E isso precisa ser dito para os governantes. E é preciso uma política para melhorar as questões da periferia, mesmo sabendo que o volume de gente é tão grande que a gente não tem condições estratégicas de atingir, de repente, a todo mundo. Mas tem que começar. Não falta um pouco, professor, desculpa, talvez de organização e aproveitar que a própria sociedade também esteja envolvida nesta organização? Olha, eu tenho tanto receio daquilo que é burocrático e que vem lá de cima ou de outros níveis, que eu acho que somente mesmo colocando alguns ideais novos em certos subsetores da periferia, colocando as mães mais próximas dos filhos que jogam bola nos pequenos sítios, pequenos fundos de vales abandonados,
e fazendo com que haja um interesse especial em ficar por lá, embora tendo o direito de ir para onde queira. Evitar o narcotráfico com estas medidas e deixar a gestão dos pequenos espaços melhorados. A gente tem um projeto sobre isso, né? A gente está chamando pretensiosamente de mini-vilas olímpicas. Eu penso que 50 propostas parecidas com essa seriam muito úteis para a cidade de São Paulo.